Galerinha maravilhosa, sejam muito bem-vindos à videoaula de revisão. E nessa revisão nós vamos falar um pouquinho sobre medida de massa, tempo, temperatura, igualdades e desigualdades. Estão prontos então? Vamos lá? Me acompanhem! E agora, galerinha maravilhosa, o assunto vai ser unidades de medida de massa. E nesse assunto nós vamos relembrar o grama, o quilograma, o miligrama e a tonelada, que são as unidades de medida de massa mais importantes, ok? E você também deve relembrar das relações existentes entre elas. Para relembrar dessas relações, vamos usar a tabela, isso mesmo. O mesmo estilo de tabela que nós usamos em quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Só que agora nós vamos utilizar com quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Observe que se nós deslocarmos da esquerda para a direita, nós multiplicamos por 10, isso mesmo. Se formos as unidades de quilograma para miligrama, multiplicamos por 10. Se nós deslocarmos da direita para a esquerda, nós dividimos por 10. Exato, ou seja, se deslocarmos de miligramas para quilogramas, dividimos por 10. E aí, nós devemos relembrar das relações existentes e vamos aproveitar essa tabelinha para relembrar essas relações. Observe, por exemplo, se eu tivesse 1 grama, ok? E eu quisesse saber quanto isso representa em miligramas. Observe que, nesse caso, nós temos que deslocar para a direita. Assim, vamos multiplicar por 10. 1 grama vezes 10 corresponde a 10 decigramas. 10 decigramas vezes 10 corresponde a 100 centigramas. 100 centigramas vezes 10 corresponde a 1000 miligramas. E é exatamente daqui que nós temos a relação que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, na telinha. Tranquilo, né? Vamos agora a outra relação importante de vocês lembrarem, com relação ao quilograma. Se eu tenho 1 quilograma, 1 quilo corresponde a quantos gramas? Vamos verificar? Observe que nós estamos em quilogramas e vamos deslocar novamente para a direita, ou seja, vamos multiplicar por 10. Sendo assim, 1 quilo corresponde, 1 quilo vezes 10 corresponde a 10 hectogramas. 10 hectogramas vezes 10 corresponde a 100 decagramas. 100 decagramas vezes 10 corresponde a 1000 gramas. Logo, a relação que nós já vimos é de 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Super importante. E fora essas duas que nós vimos agora, utilizando a tabelinha, tem uma outra que também é muito importante, ou seja, a tonelada. Uma tonelada corresponde a 1000 gramas. Essas relações devem ser sempre relembradas por vocês, ok? Vamos adiante, então? E agora, galerinha, vamos falar sobre unidades de medida de tempo, isso mesmo. Para medir a grandeza tempo, usamos como unidades de medida o segundo, o minuto e a hora. Exatamente. E para isso nós devemos lembrar de algumas relações, como 1 hora, que corresponde a 60 minutos. 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. E nesse caso, 60 minutos, que correspondem a 3.600 segundos. Essas três relações são extremamente importantes. Além da questão da unidade de medida de tempo, nós temos a unidade de medida de temperatura. Isso mesmo. Para medir a temperatura, nós utilizamos o termômetro. E aqui no Brasil, a unidade de medida de temperatura é o grau Celsius. Perfeito, isso mesmo. Então, essas relações são de extrema importância memorizar. Com relação às unidades de medida de tempo, 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos e 60 minutos igual a 3.600 segundos. E com relação à unidade de medida de temperatura, lembrar que o termômetro é utilizado para medir as temperaturas e que no Brasil a unidade de medida usual é o grau Celsius. Tranquilinho? Vamos adiante então. E agora, galerinha, vamos para a matemática em detalhes, isso mesmo. Quantos segundos equivalem a 4,5 horas?
Observe que 4,5 é um número decimal. E o número decimal ele é composto por uma parte inteira, que no caso é o 4, e uma parte decimal, que no caso é 0,5, ok? Sendo assim, nós vamos trabalhar em partes. Vamos começar pela parte inteira. Observe que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 4 horas equivalem a 60 vezes 4, ou seja, 240 minutos. Bem tranquilinho, não é verdade? Porém, nós queremos saber essa quantidade de tempo em segundos. Assim, nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Logo, 240 minutos equivalem a 60 vezes 240, que vai resultar em 14.400 segundos. Desse modo, nós já calculamos a quantidade de segundos que apresenta 4 horas, ou seja, 4 horas equivalem a 14.400 segundos. Vamos agora passar à parte decimal dessa hora. Lembrando que 1 hora corresponde a 60 minutos. E metade dessa 1 hora, ou seja, 0,5 hora. 0,5 hora vai corresponder a metade da quantidade de minutos, ou seja, 30 minutos. Tranquilinho? Bom, de qualquer modo, nós temos que calcular a quantidade em segundos. Sendo assim, 1 minuto corresponde a 60 segundos e 30 minutos. 30 minutos vezes 60 correspondem a 1.800 segundos. Agora, nós já sabemos quantos segundos equivalem a 4 horas e quantos segundos equivalem a 0,5 hora. Apenas somamos. Então, vamos lá. 14.400 segundos mais 1.800 segundos e nós temos como resultado 16.200 segundos. Sendo assim, 4,5 horas correspondem a 16.200 segundos. Bem tranquilinho, não é verdade? Vamos a mais uma situação. Quantas horas, minutos e segundos equivalem a 5.286 segundos? Vamos lá, então? 1 minuto equivale a 60 segundos. Desse modo, nós podemos pegar 5.286 segundos e dividir por 60. Quando nós fazemos esse raciocínio, dividindo segundos por segundos, nós vamos obter minuto. Assim, 5.286 dividido por 60. Vamos lá, então. Resultado, 8. 8 vezes 60, 480. 528 menos 480 resulta em 48. Observe que nós devemos agora baixar o 6. Então, baixando 6. 486 dividido por 60 vai resultar em 8. 8 vezes 60, 480. 486 menos 480 resulta em 6. E esse resto, na realidade, é em segundos. Então, ali nós temos um resto de 6 segundos. O resultado dessa divisão, então, é 88 minutos e um resto de 6 segundos, ok? Agora, perceba que nós temos 88 minutos. 88 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 22 minutos, não é verdade? E observe que 60 minutos nada mais é do que 1 hora. Então, nós temos 1 hora e 22 minutos e aqueles 6 segundinhos lá que sobraram na divisão. Desse modo, 5.286 segundos equivalem a 1 hora, 22 minutos e 6 segundos. Tranquilinho, não é verdade? Vamos lá, então. E agora, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre igualdades, isso mesmo. É importante compreender a igualdade como uma relação de equivalência, isso mesmo, bem como saber utilizar suas propriedades na resolução de problemas. Quais são as propriedades das igualdades? Em uma igualdade, nós podemos adicionar ou subtrair um mesmo número em ambos os lados e continuar mantendo uma igualdade, continuar obtendo uma igualdade. Vamos a um exemplo, então? Olha só essa igualdade. 7 é igual a 7. Com certeza absoluta, não tem como nós dizermos que isso não é uma verdade.
7 realmente é igual a 7. Agora imagine a seguinte situação. Se nós adicionarmos um valor a um lado dessa igualdade, por exemplo, 3 mais 7, e nós adicionarmos o mesmo número ao outro lado da igualdade, no caso, 7 mais 3. Observe que nós vamos ter como resultado 10 no primeiro lado da igualdade e no segundo lado da igualdade também vamos obter 10. De fato, adicionando um valor qualquer a ambos os lados, nós continuamos obtendo uma igualdade. A mesma coisa acontece se nós subtrairmos. Vamos ao exemplo? 7 continua sendo igual a 7. Imagine se nós subtrairmos o valor. Agora podemos subtrair, por exemplo, 3. 7 menos 3 do primeiro lado da igualdade e 7 menos 3 no segundo lado da igualdade. Observe que o resultado dessa subtração vai ser 4. 4 no primeiro lado, 4 no segundo lado da igualdade. E você constata que, por mais que você tenha subtraído ambos os lados com o mesmo valor, a igualdade continua. Nós continuamos obtendo uma igualdade, ok? Vamos a um outro exemplo agora? Com relação à multiplicação. Então, se nós multiplicarmos ambos os lados de uma igualdade por um mesmo número e também se nós dividirmos ambos os lados da igualdade por o mesmo número, só que no caso da divisão, esse número diferente de zero, nós também continuamos obtendo uma igualdade. Vamos a um exemplo? Acompanhe lá. 7 igual a 7, nosso velho guerreiro exemplo. Exato, 7 realmente é igual a 7. Se por acaso eu resolver multiplicar o primeiro lado da igualdade por um outro valor, no caso, 3. 3 vezes 7. E o segundo lado da igualdade também por 3. 7 vezes 3, eu vou obter no primeiro lado 21 e no segundo lado 21 também. Então, observe que multiplicando, desde que por um mesmo número, ambos os lados da igualdade, nós continuamos mantendo uma igualdade. E a mesma coisa acontece se nós dividirmos. Então, vamos usar um outro valor agora. Por exemplo, 27. 27 dividido por 3 no primeiro membro e 27 dividido por 3 no segundo lado, melhor dizendo, lado da igualdade, não é verdade? Bom, 27 dividido por 3 resulta em 9 no primeiro lado da igualdade. E 27 dividido por 3 no segundo lado também resulta em 9. Então, observe que se multiplicarmos ambos os lados de uma igualdade por o mesmo número, continuamos mantendo a igualdade. Se dividirmos ambos os lados de uma igualdade por o mesmo número diferente de zero, nós também continuamos obtendo a mesma igualdade. Essas são as propriedades da igualdade. Tranquilinho, né? Galerinha, com relação à partilha em partes desiguais, observe que se eu tenho uma seguinte situação, onde eu vou ter que dividir uma determinada quantidade e eu vou ter que dividir em partes desiguais, isso nada mais seria do que ter parcelas com valores diferentes. Então, imagine que eu tenho 10 balas e eu vou distribuir essas balas de maneira desigual, exatamente, em parcelas diferentes para algumas crianças. Então, por exemplo, para a primeira criança eu poderia distribuir, doar 4 balas. Para a segunda criança, 2 balas. Para a terceira criança, 3 balas. Para uma quarta criança, 1 bala. Eu estou distribuindo de modo desigual. Isso seria distribuir parcelas de modo desigual, com valores diferentes. Tranquilinho, né? Vamos então à prática? Me acompanhe. E é isso mesmo, galerinha maravilhosa. Chegamos ao final da videoaula de revisão. Espero vocês logo mais para a aula de resolução de atividades. Então, até lá. Bye, bye.